Pessoal, dentro de controle da administração, eu quero ressaltar agora sobre o Tribunal de Contas. Aqui, gente, essa matéria, ela é um pouquinho, nos manuais, ela vem com umas divisões, eu não vou fazer essas classificações aqui, você pode dar uma lida, eu estou trazendo os aspectos principais e centrais para o seu concurso, ok? Tribunal de Contas. O que eu preciso falar sobre o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas está lá no artigo 70 e 71 da Constituição. Leitura obrigatória, pelo amor de Deus. 70 e 71 da Constituição. Pergunto a vocês, qual que é a natureza jurídica do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas, ele é uma pessoa jurídica ou ele é um órgão? Lembra lá da classificação dos órgãos? Lembra que eu falei que todos os tribunais são órgãos, inclusive o de contas? Ele é um órgão. Ele é um órgão. Tribunal de Contas pertence ao Judiciário ou ao Poder Legislativo, colega? Ele é um órgão do Poder Legislativo. Ele é um órgão do Poder Legislativo que faz o quê? Que auxilia o Legislativo na fiscalização da administração. Ele auxilia o Poder Legislativo na fiscalização da administração pública. Então, o tribunal é órgão, não é pessoa jurídica, ele não tem personalidade jurídica, ele é um órgão ligado ao Poder Legislativo. Auxilia o Legislativo a fiscalizar a prestação de contas da administração. Prestação de contas não, tudo da administração. Qualquer hipótese que envolver dinheiro público, o Tribunal de Contas estará lá para fiscalizar. Você é uma associação sem fins lucrativos que recebeu dinheiro público. Se você recebeu dinheiro público de qualquer espécie, servidor ou não, você será fiscalizado pelo Tribunal de Contas. O tribunal fiscaliza todos os atos da administração. Com os particulares ou entre a própria administração. Administração com a administração com os particulares. Operação Lava Jato. O Tribunal de Contas está apurando? Claro que sim. Olha lá no Rio de Janeiro. Obra do Maracanã. O Tribunal de Contas está fiscalizando. Então, tudo da administração pública é fiscalizada pelo Tribunal de Contas. Lembrando que o Tribunal de Contas, pelo amor de Deus, ele não tem natureza jurisdicional. Ele não tem natureza jurisdicional. Ele não é órgão do judiciário, ele não tem natureza jurisdicional. Ele tem natureza administrativa. A natureza dele é administrativa. Natureza administrativa. A composição dele é muito estranha, porque a composição dele é feita por indicações políticas. Isso é muito ruim. Quem fiscaliza a própria administração são os políticos, coisa horrorosa. Mas, infelizmente, é assim que funciona. Os tribunais de contas, eles são obrigatórios em todos os estados. Os estados possuem os tribunais de conta e a União tem o seu Tribunal de Contas. Isso aqui é disciplina do Tribunal de Contas da União, mas é aplicado pelo princípio da simetria das formas a todos os tribunais de contas estaduais. Os tribunais de contas que já existiam nos municípios até a Constituição de 88, eles continuaram. Por exemplo, Tribunal de Contas Municipal do Rio, de São Paulo. Esses continuam, mas novos após 88 é vedada a sua criação. Então, o Tribunal de Contas, deixa eu pegar o preto aqui. O Tribunal de Contas da União fiscaliza todo o repasse de verba federal. E eu ainda tenho o Tribunal de Conta dos Estados estaduais, que fiscaliza toda a relação dos estados, do estado, né? E dos municípios que compõem esse estado. Lembrando que Tribunal de Contas municipal, para ele ter validade, ele tem que ser anterior a 1988. No caso, por exemplo, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Beleza? Então tá.
que mais que eu quero falar para você aqui? Da fiscalização do Tribunal de Contas, pode decorrer pode decorrer aí, como que eu explico? Não é geração. As multas, as sanções pecuniárias do tribunal, quando o tribunal impõe uma multa, impõe uma sanção, essas sanções, as sanções do tribunal, elas são verdadeiros títulos executivos. As sanções do tribunal são verdadeiros títulos executivos, ou seja, pode ser executado. Agora, é judicial ou extrajudicial esse título? Extrajudicial. Então, olha só. As sanções que o tribunal aplica são verdadeiros títulos executivos. Você vai direto numa ação de execução. Você não tem que ajuizar uma ação de conhecimento, ter o título para depois ajuizar uma ação judicial de execução. Lembre, gente, a natureza aqui é administrativa. Então, as sanções do tribunal são administrativas. Se o tribunal quiser penalizar alguém de forma judicial, ele vai pegar a sua decisão, que é um verdadeiro título executivo, e vai executar. É um título extrajudicial, porque a função dele não é jurisdicional. A função dele é administrativa. Então, as suas sanções têm natureza de título executivo. Só que quem que vai executar? Quem que vai executar? Ele é órgão. Órgão não tem personalidade jurídica. Órgão não vai a juízo como réu, nem como autor, salvo na defesa de suas prerrogativas institucionais. Nesse caso, quem que vai ajuizar a ação de execução? A pessoa jurídica, a União ou o Estado. O que essa doida está falando que eu não entendi? Seguinte, o Tribunal de Contas não fiscaliza a administração? Imagine que o Tribunal de Contas do Rio está fiscalizando o Estado, está fiscalizando a obra do Maracanã. Concluiu por irregularidades. Determinou a aplicação de sanção. As administrativas foram aplicadas. As judiciais, o Estado do Rio vai ajuizar a ação de execução com base no título executivo emitido pelo tribunal e vai penalizar a construtora. Quer dizer o seguinte, o tribunal é um órgão, mas ele tem prerrogativas. As suas sanções podem ser executadas em juízo. Elas têm o caráter de título executivo extrajudicial. Porque título executivo judicial, gente, é só sentença. O tribunal não emite sentença, porque ele não é órgão do judiciário. Ele é órgão administrativo. Então, suas decisões são de natureza executiva extrajudicial, administrativa. E quem que executa isso no judiciário? O ente federado, ligado ao Tribunal de Contas. Beleza? Dá uma lida no 70 e no 71 da Constituição, vai ficar muito mais claro. E quando se cobra o Tribunal de Contas, é o texto da lei. Dá uma olhadinha nessa lei. Para finalizar, eu quero só ressaltar a súmula 347 do STF. Súmula 347 do STF. Deixa eu só pegar ela aqui. Súmula 347 do STF. Estou na sua frente aí, né? 347. O que ela fala? Olha só o que essa súmula fala. Eu vou ler ela aqui para você. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e atos do poder público. O Tribunal de Contas pode fazer controle das leis e dos atos da administração. Controle de constitucionalidade. Olha que coisa boa de cair na sua prova. Porque quando eu falo com você que ele tem natureza administrativa e não jurisdicional, você guardou isso bem e pensou assim, então, ele não faz controle de constitucionalidade. Porque quem faz controle de constitucionalidade é o Poder Judiciário, de forma difusa ou concentrada. Olha o direito constitucional no seu pé. Então, o controle de constitucionalidade difuso ou concentrado é feito pelo Poder Judiciário. Só que é possível controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Contas? Súmula 347. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode exercer controle de constitucionalidade de leis e atos da administração. Súmula, então, 347, boa para cair na sua prova.
Beleza? Então, dá uma olhadinha aí. Isso aí foi o que nós falamos de Tribunal de Contas. Beleza? Agora, para finalizar, nós vamos falar sobre ações constitucionais no próximo bloco, ok?